Olá pessoal, a última videoaula acabei apertando aqui uma tecla que cancelou a gravação, então tenho que dar continuidade. Então, deixa eu ver o que eu estava fazendo aqui. Tá, nós criamos essa minha variável aqui, localiza texto, que a princípio, essa variável aqui então vai receber o texto que nós vamos depois passar por parâmetro. Então, esse aqui eu não preciso aqui. Então aqui o que nós vamos fazer? Neste método aqui, esse aqui então é chamado método construtor, vejo que é o mesmo nome da minha classezinha aqui e vejo que tudo está dentro do mesmo arquivo, tá certo? São duas classes dentro do mesmo arquivo. Isso aqui não tem problema nenhum em fazer. Eu já ensinei aí em outras videoaulas isso para vocês. Tá ok? Então veja que este localiza texto aqui, então uma variável da classe, e esse localiza texto aqui é uma variável string do método, tá certo? Então quando a gente chamar esse filtrar dados lá de algum lugar, a gente vai passar o texto que eu quero localizar, certo? Aí eu vou dizer para o sistema que essa variável aqui, localiza texto, vai ser equivalente ao que for passado aqui por parâmetro, certo? Então, aqui, como é que eu vou dizer? Vou dizer que esta variável da minha classe, então diz, então a minha variável aqui, que é o localiza texto, certo? Ou seja, esse meu localiza texto aqui vai ser equivalente ao localiza texto que é passado por parâmetro aqui em cima, certo? Tá, beleza. A única coisa que eu vou fazer é colocar tudo em maiúscula. Deixa eu ver, vou botar aqui uppercase, vou botar aqui tudo em maiúsculo, certo? Que daí não tem problema com a questão de tu cadastrou em maiúsculo, minúsculo, enfim, tá ok? Certo? Então, esse daqui é o texto que ele vai estar pesquisando, tá ok? E aqui dentro, aqui desse meu método, então, public boolean matches, então, o que que ele vai fazer aqui? Então, aqui dentro que nós vamos fazer esta análise, tá certo? E este array aqui de bytes, então esse argumento aqui, na verdade, ele é passado pelo enumerador, né, que é o deixa eu ver que nome a gente deu para ele ainda aqui em cima, que é esse aqui, record enumeration, que é array nomes. Então, certo? Então, esse camarada aqui que é o responsável, vamos pegar aqui o ler, né, onde é que temos aqui o ler, o pesquisa manual, LBD. Aqui, ó, esse rs nomes, então vejam que aqui, ó, os parâmetros dele aqui, ó, nós temos os parâmetros que é o record filter. Aqui, ó, o primeiro que é null. Até então, a gente sempre usou null, ou seja, a gente trazia tudo. Então, o primeiro parâmetro do enumerate records é justamente o record filter, certo? Então, você tendo criado o record filter aqui embaixo, então você pode estar passando. Esse record filter, certo? Aquele parâmetro lá vai ser equivalente a esse argumento aqui. Então aqui eu posso até dar o nome de pessoa, por exemplo. Ou seja, é a pessoa que eu estou querendo localizar, tá certo? Então, quando eu implementar o record, o filtrar dados lá no enumerator, então ele vai executar esse match aqui e vai ver se existe então esse filtro, né? Ou seja, se eu coloquei um caractere aqui, ele vai analisar dentro do record enumerator para ver se existe aquilo lá dentro dele, tá ok? Então como é que eu vou fazer aqui? Então eu vou criar aqui dentro para mim passar o valor. Então string, então o que eu quero então estar localizando. Vamos dar o que? O nome de, pode ser dados procura? Então, olha só, estou criando então uma variável chamada dados procura do tipo string que vai receber, tá, um novo dado do tipo string, certo? Convertendo para string, que vai ser o quê? Que vai ser o dado da pessoa que vai ser passado por parâmetro. Então deixa eu dar um Ctrl C aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar a minha pessoa aqui dentro, ó. Pessoa. E claro, eu preciso converter ela do uppercase para mim poder depois então fazer a comparação aqui com o localiza texto, certo? Então o que significa isso aqui, pessoal? Essa minha variável aqui, dados procura, né, está recebendo então a pessoa convertendo para string, né, que na verdade esse parâmetro que é do tipo byte, né, mas estou convertendo para string, a pessoa que vai ser passado através do record enumeration aqui, ó, onde é que temos aqui o ler, através disso aqui, ó, onde é que está aqui, aqui, ó, esse camarada aqui,
quando a gente botar o filtro aqui dentro, automaticamente ele vai passar para aquele método aqui, ó, que é o método matches, vai passar então os dados para ele analisar um a um, tá? Deixa eu só fazer uma coisica aqui. Deixa eu ver uma coisa, onde é que eu estou. Que sabe como é que é, né? Ctrl C aqui. Os piratas estão por aí. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Então aqui nós estamos no nosso filtrar dados, né? Ok. Então agora vamos dar continuidade aqui. O que é que nós vamos fazer neste momento então? Deixa eu descer aqui. É o seguinte. Aqui está aqui também. Só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse nosso código. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Agora, nós precisamos, então, fazer essa análise. Ou seja, se existe no meu record enumeration, se existe, então, o item que eu estou pesquisando, tá certo? Então, quando que ele vai retornar verdadeiro isso aí? Em duas situações. Quando, primeiro, se eu estou pesquisando, né, na hora de executar aqui, ó, uma pesquisa, deixa eu rodar isso aqui para vocês verem uma coisa. Na hora que quando eu clicar lá em pesquisar, vamos ver aqui. Quando eu clicar em pesquisar, ali, eu vou ter que estar passando um valor aqui, ó. Ou seja, vai entrar aqui, sistema, professor Neri, Informaticom, beleza. Eu vou entrar aqui, eu tenho a minha lista de todos, né? Tá aqui, minha lista de todos, perfeito. Quando eu clicar em pesquisar aqui, ó, pesquisa, e eu digitar alguma coisa, veja que eu só tenho a minha pesquisa manual aqui, tá certo? Mas eu vou criar depois, inclusive, mais um command aqui para fazer minha pesquisa pelo record filter. Aí o que vai acontecer? Eu devo ter digitado alguma coisa aqui, certo? Porque se eu não digitei nada aqui, então ele não é para fazer essa minha análise. Então, se tiver vazio, certo? Ou seja, se esse meu localiza texto que eu recebo com parâmetro estiver vazio, então não é para fazer nada. Então, o que eu vou dizer aqui para ele? Que se vai retornar falso no caso. Então, que se o meu localiza texto, tá? O meu localiza texto. Se ele for diferente de null, aqui ó, diferente de null, significa que eu tenho um conteúdo dentro dele, certo? Então, se ele for diferente de null, só que tem agora mais um detalhe. Agora, nessa minha variável aqui, dados procura, certo? Eu tô armazenando, então, a minha pesquisa, o dado atual lá do meu record enumeration. Então, eu preciso vir aqui ainda dizer que se o dados que eu estou procurando, aliás, se eu localiza texto, que é o dado que eu estou procurando, se ele localizou dentro do meu dados procura, se ele localizou então dentro do meu record enumeration, certo? Ou seja, se nesse meu array nomes aqui, ó, tá? E array nomes que contém, no caso, a lista, então a gente vai ter que ver se o que eu estou pesquisando existe aqui dentro, através desse filtro aqui, tá ok? Então agora na próxima aula a gente vai dar continuidade. Um abraço, tchau!